Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma questão muito interessante que cada vez mais eu vejo as pessoas me perguntar, tá? A primeira questão é cartão de crédito, né? Eu tenho algum problema tributário quando eu uso cartão de crédito? Se eu tenho muita despesa, minha renda não é compatível com aquilo que eu gasto? Nossa, eu passo cartão de crédito para todo mundo na minha família. Como é que eu devo me comportar, Bata? São questões excelentes que eu sempre estou ouvindo e principalmente agora nessa época de reforma de renda, reforma de TCMD, reforma de tudo, um monte de auto de infração, é uma questão muito interessante que a gente sempre tem que estar atento. O uso de cartão de crédito, obviamente que não é crime, tá? O problema é quando o cartão vira um terceiro olerite. E a Receita Federal não está olhando se você gastou muito porque você é um gastador. Ela não está se importando com isso. Ela vai olhar, sim, a origem e a coerência desses gastos. E qual é a incoerência típica, Bata? Ué, isso aí acho que todo mundo já sabe, né? Uma renda declarada super baixa, tá? O patrimônio não explica, mas o cartão ele mostra um alto consumo. Tem uma vida de luxo, tudo é passado no cartão, mas ele não tem entrada de dinheiro nenhum. Aí a Receita vai te perguntar, ué, de onde veio o dinheiro? E se você não conseguir provar, pessoal, você vai entrar no radar daquilo que se chama omissão de rendimentos, tá? E dependendo do caso, pode virar o quê? Pode virar um auto de infração, multa pesada e juros. Então, a primeira questão é, se você gastou muito no cartão e não tem renda comprovada, há sim um risco de omissão de rendimentos. E é esse padrão de vida incompatível com o que você declara. Quer ver um exemplo simples? A pessoa declara uma renda anual modesta, mas ela tem fatura mensal alta, viagens, restaurantes, compras recorrentes. E quando você soma esses 12 meses, a conta não fecha. Vocês estão entendendo? Então a Receita, ela não tem que fazer um exercício de adivinhar nada. Ela só vai dizer, ué, você gastou X, mas você me declarou Y. Me explica essa diferença. Ela tá vindo da onde que vem, né, esse dinheiro. E aqui entram as justificativas que até existem, mas que elas precisam estar muito bem documentadas, como a Receita, eu tenho isso como recurso de herança, né? Uma doação formal, uma venda de bens com lastro, uma documentação de resgate de investimento declarado, um empréstimo verdadeiro e rastreável, ou até uma renda isenta, mas declarada como tal, é óbvio. Então o ponto é, se você não tem lastro, vira omissão, vocês estão entendendo? E omissão no Brasil, pessoal, costuma doer, tá? E sabe o que piora isso? Quando não é só você gastando. Por quê? Porque muitos dependentes, eu fiz essa pergunta, aliás, bem interessante, porque eu acabei fazendo essa pergunta essa semana. Eu conversei com um gerente bancário, o que ele me disse foi, lá na E-Financeira, o que aparece é o cartão do titular, aquele CPF que detém aquele cartão de crédito específico. E muitas vezes ele emite esse cartão para dependentes. E aí os dependentes vão lá e fazem um monte de despesa no cartão de crédito do titular. Perante a Receita, quem está gastando tudo isso é o titular. Né? E aí, de novo, vem a pergunta, ué, fulano, de onde que tá saindo todo esse valor, tá? Cuidado, tá? Se não foi você quem gastou, você tem que tomar cuidado. Na prática, a família usa um cartão, todo mundo gasta. E está tudo bem. Só que para o sistema financeiro, para a Receita, o portador principal é quem assume tudo. Então o gasto está no seu CPF, tá? Imagina que você tem vários dependentes, cada um tem um cartão adicional, o volume total do gasto fica enorme. Se a renda que justifica esse padrão não estiver clara, o risco aumenta. E tem um detalhe, se algum dependente tem renda própria e isso não está bem alinhado na declaração e na movimentação, vai virar confusão. Então o cuidado aqui é simples, pessoal, mas ele exige uma certa disciplina, tá? Documente de onde vem o recurso que paga a fatura. Evite misturar pagamento da fatura com dinheiro sem origem clara, tá? E se o dependente tem renda, a estrutura familiar precisa estar coerente com isso. Agora vamos para uma situação que é campeã de autuação em pessoa jurídica, tá? Que é qual? A empresa pagando despesas da pessoa física, que é o famoso risco de DDL. Então, o cartão da empresa está sendo usado para despesas pessoais. Isso aqui é um clássico, né? E aí, esse assunto ele ganha ainda mais volume hoje com a reforma da renda. Inclusive, porque muita gente chegou para mim e disse, Bata, sabe o que eu vou fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou utilizar o cartão de crédito da pessoa jurídica, eu começo a passar algumas coisinhas para mim. Como eu tenho aquele limite lá, chato, né, que entrou nessa nova lei, que eu não posso tirar mais que 50 mil, eu vou colocar lá, por exemplo, eu vou pagar no meu cartão de crédito o meu seguro-saúde.
que eu vou pagar no cartão de crédito da empresa, quer dizer, eu vou pagar as despesas lá de casa, com alimentação, eu vou pagar no cartão de crédito algumas comprinhas e por que não algumas viagens? E aí eu tiro os meus 50 de dividendos bem lá demonstrados, né? Será que isso funciona na prática? Resposta um alto e sonoro não, tá? Esse clássico de você passar mercado, restaurante, roupa, escola, viagem, tudo no cartão corporativo e depois pensar que você acerta com a empresa, não existe. O problema é que se não existe acerto contábil real, a documentação, a política interna e o tratamento correto, a Receita pode interpretar isso como DDL, que é a distribuição disfarçada de lucros. O que é a DDL? Na prática, quando a empresa entrega esse benefício para o sócio ou administrador sem a forma correta, sem um prolabore, sem uma distribuição formal, sem registro, sem documentação. E aí você abre duas frentes de problema. Na empresa, que é uma despesa indevida, né? Glosa e autuação, e na pessoa física, que é um benefício econômico sem lastro. Então, se você é empresário e está me ouvindo, o cartão da empresa não é a extensão da sua pessoa física. Se você quer retirar dinheiro da empresa, existem formas lícitas, como prolabore, distribuição de lucros e dividendos, conforme as regras, óbvio que eu disse, reembolso bem documentado, devolução de capital, você tem a JCP, você tem debentures, mas não use esses meios fraudulentos e muito fáceis de se descobrir, tá? Então, quando a pessoa física paga as despesas da empresa no cartão pessoal, tá? Como é que fica? Isso também é outra questão muito interessante. Quando a pessoa física usa o cartão pessoal para as despesas da empresa, e aí aqui também acaba sendo de uma forma muito recorrente, né? Eu tenho colegas que muitas vezes que têm negócios menores, né? Eles falam, pô, preciso dar uma força lá na empresa, o que eu vou fazer? Poxa, ela tá precisando, preciso coisas mais simples, preciso comprar coisas de limpeza na empresa. O que eu vou fazer? Eu vou passar no meu cartão de crédito pessoa física. Cuidado, pessoal, tá? As despesas da empresa não podem virar uma despesa pessoal. Se vira, ela pode ser um problema se você não estiver bem organizado, tá? Então você compra, por exemplo, para a empresa no seu cartão pessoal e acha que isso é normal. Isso não é. Até pode acontecer, né? Como eu disse, com empresa menor. Mas ele tem que ser tratado com método. Então, se você pagar a despesa da empresa no cartão pessoal e não faz um reembolso correto, um registro contábil, uma documentação fiscal em nome da empresa e prova de uma forma verdadeira de que aquilo tudo era da atividade, você cria uma bagunça que pode virar despesa sem comprovação, confusão de caixa e, em fiscalizações mais pesadas, indícios de irregularidade. Então, o cuidado aqui é, se a despesa da empresa, nota fiscal no CNPJ e reembolso com registro, é despesa da empresa? É isso, nota fiscal no CNPJ, reembolso com registro. Sem isso, você some com a lógica da operação, tá? E agora vem um erro que muita gente com alta renda comete achando que está invisível. É o erro que eu chamo de Gasparzinho. E o que eles fazem? Eles abrem uma conta vinculada a um cartão no exterior e pensam que isso não chega no Brasil, né? Eles falam, o cartão é do exterior, a Receita não fica sabendo. E aqui tem um detalhe bem interessante. Por quê? Por exemplo, tem cartões como o C6, né? Sem querer falar aqui de marcas de banco, mas o C6, a Avenue, o Nubank, você faz o cartão, ele tem tá vinculado aqui a uma instituição bancária brasileira, mas ele acaba abrindo uma conta para você no exterior. Essas contas no exterior, elas acabam muitas vezes ficando lá nas Ilhas Caimã, alguma coisa assim. Se você olhar no seu informe de rendimentos que vem do banco, vai aparecer lá de onde é a conta, né? Ela tá, por exemplo, C6 nas Ilhas Caimã, geralmente. Essas contas, eu acho que são interessantes, né? Número 1, por questões de menos gastos com IOF, principalmente com despesas internacionais. E segunda questão, essas contas, por incrível que pareça, elas não se sujeitam a um cisbajude. Então, se você for atrás de um devedor e ele tiver uma conta dessas no C6, mas ela está sediada nas Ilhas Caimã, a ordem de cisbajude vai acabar não bloqueando essa conta. Você pode até pedir para o juiz, para ele pedir para aquela instituição financeira demonstrar o quanto que ele tem lá fora. Isso vai dificultar bastante a vida dele, né? Porque ele não vai conseguir trazer esse dinheiro aqui para o Brasil. Você vai demonstrar que você está diante de uma execução fraudulenta, de um devedor fraudulento, mas o fato é que a conta fica registrada lá fora. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, e o que acontece se não é C6, não é uma instituição bancária brasileira? Você vai para um UBS lá na Suíça e você pede um cartão de crédito vinculado à sua conta. Por um acaso, o fisco aqui do Brasil teria como descobrir, e muitas pessoas físicas pensavam que não. Eu tenho uma conta lá no exterior, eu tenho um cartão de crédito, eu acabo gastando com ela, isso nunca passa aqui na Receita. É assim que acontece, Bata? Mais uma vez, é um sonoro
Não, tá? Eu te digo, esse pensamento é o que custa mais caro depois, porque hoje existe uma tendência global de troca de informações financeiras. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso, tá? A rastreabilidade de movimentações internacionais. Para você ter uma ideia, já existe em vigor o CRS, que é o Common Reporting Standard. Basicamente, o banco lá no exterior vai classificar essa conta, o beneficial owner dessa conta, como residente fiscal brasileiro. E vai dizer o seguinte: ô fisco, da onde essa conta se encontra? Fisco suíço. Eu tenho aqui um residente fiscal brasileiro que tem essa conta. E ele também tem um cartão de crédito. Ele gasta aqui no cartão, ele gasta com essa conta. E ele informa o fisco brasileiro que provavelmente já sabe que você detém essa conta no exterior. É importante que você faça a declaração dessa conta sob pena de só manter depósito no exterior, você já configura uma evasão de divisas, o que acaba sendo um crime. Você tem a sonegação fiscal também, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso para você acabar não sendo surpreendido. Para você ter uma ideia, no ano passado, aqui na nossa assessoria, a gente pegou um cliente que ele detinha uma conta no Japão, ele nunca tinha declarado essa conta, e quando nós fizemos o download da declaração pré-preenchida, essa conta acabou surgindo no sistema, tá? Então, além disso, o seu gasto ele vai ter reflexo aqui, sim, o padrão de vida, remessas, compras e principalmente a coerência com a sua declaração. Então, se você usa um cartão do exterior e pensa, pode ou não pode, o ponto é, qual é a origem do dinheiro? A declaração e a estrutura correta, tá? Tem também um nível ainda mais sensível, que é o cartão de empresa no exterior, com você como beneficiário. Isso também é muito comum. Não é bem que a pessoa vai deter uma conta lá fora e ela já tem o cartão no nome da pessoa física. Ela detém a conta em nome da empresa que foi aberta, por exemplo, em BVI com uma conta na Suíça. E ela pede a emissão de um cartão de crédito, tá? Esse cartão está vinculado à empresa no exterior e você é o beneficial owner. Então você, como sócio, controla, você é o BO. E o cartão corporativo paga as despesas pessoais, tá? Isso aqui combina com os riscos do item 3 que eu falei lá atrás e do item 5. É benefício pessoal, potencial DDL, camada internacional, tá? Que exige ainda mais organização, sobretudo pela nova legislação de 2023 que trouxe a questão da diferença entre as empresas transparentes e as empresas opacas, as offshore transparentes e opacas no exterior. Basicamente, se você tem uma offshore opaca, você vai ter que considerar como distribuição de lucros dessa empresa opaca ao levantamento do balanço. Isso vai ser levado aqui para o Brasil como uma tributação presumida, ainda que você não tenha distribuído esses lucros para a pessoa física. Se a empresa for transparente, se a sua offshore for transparente, ela vai se assemelhar a um recurso detido pela própria pessoa física, e aí sim, apenas quando ele for distribuído, tá? Mas basicamente, se não houver contabilidade e governança e política de despesa com reembolso, documentos e tratamento fiscal coerente e declaração adequada, você pode estar criando um passivo sério sem nem perceber, tá bom? Então veja só, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a reforma, os dividendos e o ponto cego da DDL. Por que eu estou falando disso agora? Porque o cenário tributário, como todos sabem, está ficando cada vez mais sensível a o que eu chamo de coerência financeira. Então, se você quer segurança, você tem que estruturar de uma forma correta, tá? A retirada de valores, a política de despesas, o prolabore, a distribuição formal e tudo bem amarrado para não virar uma DDL. Então, o cartão de crédito, na prática, vira um relatório do seu estilo de vida. E se seu estilo de vida não conversa com o que está declarado e formalizado perante o fisco brasileiro, você corre um sério risco, tá? Então, Mata, me dá um checklist, né, prático de como se proteger, tá? Então, primeiro, coerência. Renda declarada com gastos do cartão com patrimônio. Tá? Dependentes, o cartão adicional existe organização e origem do pagamento bem explicada. Não se esqueçam que PJ é diferente de PF. Despesas pessoais no cartão da empresa sem tratamento correto tem um risco enorme de DDL. Tá? Nota fiscal no lugar certo. Despesa da empresa tem que estar no CNPJ e com reembolso formal se for necessário. Contas no exterior exigem compliance, origem do dinheiro, declaração e a estrutura precisam estar impecáveis, tá? Tenha governança política de despesas, registros e uma trilha documental. Fato é, se você é pessoa física de alta renda ou empresário e quer blindar a sua estrutura antes de virar dor de cabeça, eu tenho uma regra. Não espere a Receita te perguntar. Organize antes, tá? Você deve analisar o seu caso e ver onde estão os riscos e como você deve estruturar corretamente. Basicamente, se esse vídeo te ajudou, se inscreve, porque toda semana eu trago aqui um tema que pode te economizar dinheiro e te evitar problema, tá bom? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Até o próximo, que será publicado ainda nessa semana. Um abraço.